Olá, internautas que sempre estão por aqui, né, no nosso canal, no Ceará é Assim, vendo os nossos vídeos, assistindo, curtindo, comentando. Gente, compartilhe também, que isso dá engajamento, né, ao nosso canal, tá bom? Como eu sempre falo, né, de grão em grão, né, a galinha enche o papo. Então, cada vez que vocês estão, né, contribuindo com curtidas, né, com compartilhamento, né, com comentários, né, vai dando engajamento, o algoritmo vai entendendo que aquele vídeo, né, tem que ser compartilhado e distribuído, divulgado, né, isso ajuda muito o canal, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos falar daquelas propagandas, né, que enraizaram, né, na cabeça dos cearenses, né, que até hoje, né, nós lembramos. E não é só isso não, o vídeo está imperdível. Vamos falar também que por trás dessas propagandas sempre tem, né, uma história, né, por trás daquela propaganda, daquela obra, né, publicitária. Vamos falar tudo isso, mas antes vamos soltar a vinheta. Gente, segundo Gilmar de Carvalho, que nasceu em 1949, né, e faleceu agora em 2021, o que é que ele fala? Ele fala que em Fortaleza, em 1950, geralmente no finalzinho de 1950, né, o comércio local de Fortaleza já começavam a vender televisores, né, finalzinho dos anos 50. O que vocês não sabem é que eles começavam a vender televisores mesmo antes de ter a primeira emissora de TV aqui no Ceará. Ou seja, o pessoal comprava a televisão sem ter o que assistir, né? Só em 1960 foi que foi chegada a primeira emissora de TV, né, aqui na Terrinha. E só podia adquirir, né, uma General Electric, na época, quem participava de consórcio, né, ou então pelos sorteios. Era o único jeito, né, de adquirir essa belezura, né, na época. E, infelizmente, quem não tinha cascalho, quem não tinha, né, condições financeiras de adquirir uma TV, iam assistir nas casas dos vizinhos, como eu fiz muito, né? Chamava o televizinho, né? Um termo carinhoso que a gente chama aquela pessoa que sai da sua casa para assistir na casa do vizinho. E quantas vezes eu não fiz isso, né? Vou até citar aqui uns nomes. Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu viajava naquelas histórias, até hoje ainda assisto, né? Aqui no stream. E eu ia para casa da dona Marieta, né? Que hoje não é mais viva, falecida, né? Assistia com ela toda tarde, tomava meu banho para lá. E às vezes na casa da minha vizinha, né? Vizinha assim de. Vizinha mesmo, colada, a dona Nelly, né? Dona Nelly, o seu Sansão também, que já faleceu. Ia também assistir lá, às vezes ficava na calçada, às vezes entravam. E assim eu ia assistindo porque lá em casa não tinha TV. Eu acho que a primeira TV que entrou lá em casa foi, eu acho que eu tinha, acho que uns 15, 16 anos, mais ou menos. Foi uma TV de 16 polegadas, colorida, Telefunken, né? E essa mesmo durou pouco, porque foi comprada usada. E quando chegou em casa a gente não deu nem tempo assistir muita coisa, que ela, né, queimou. E aí meu pai não comprou mais, né? E depois só foi ter TV mesmo na minha casa depois que eu comecei a trabalhar. Aí eu comprei. Hoje em dia eu acho que devido a essa falta de TV que eu tive na infância, a minha casa aqui é cheia de TV. Eu tenho uma aqui na sala de 42, eu tenho aqui no meu quarto, eu tenho aqui no meu quarto. Tenho no meu quarto de 32, na minha mãe tem uma de 32, no quarto da minha irmã também tem uma de 32. E o detalhe é que todas as televisões foi eu que comprei, né? Com exceção da do quarto, ou da sala, né? Então assim, quando você passa a infância sem ter muita coisa, aí você supre, né, na fase adulta, né, obtendo, querendo comprar tudo que você ainda não teve. Gente, essas e outras histórias estão contadas num livro que tem como título, né, se você depois quiser pesquisar, né, para dar uma lida, um livro que é intitulado A Televisão no Ceará, né, de 1959 a 1966, né, Indústria Cultural, Consumo e Lazer, né,
que é quem assina esse livro, né, é o Gilmar de Carvalho, né, e nesse livro ele conta como é que a publicidade do local teve impacto, né, na vida, né, dos cearenses, né, e como foi também a chegada, né, do Canal 2 aqui no estado, né, a extinta TV Ceará. E tem assim um resumo assim de toda essa história desde o começo, tá bom? Se você estiver interessado, você procura aí esse livro por esse título para depois você dar uma verificada, tá bom? O autor descreve que o estabelecimento desta nova mídia impulsionou a publicidade local, gradualmente novos padrões de consumo. Naquele momento pioneiro, os reclames eram feitos ao vivo, na raça. Passaram as décadas e propagandas televisivas ganharam o cotidiano dos cearenses. A criatividade permitiu que inúmeros produtos e serviços da região chegassem aos lares dos cearenses. Xaropes, lojas de departamentos, serviços de lava-jato, móveis, alimentos, calçados, jingles e bordões clamavam pela atenção e desejo dos telespectadores. Algumas das marcas deixaram de existir, mas sua publicidade segue firme na imaginação. Alguns vídeos transmitidos entre os anos 80 e 90 e 2000 circulam até hoje na internet. Mergulhamos no umbral do mundo online e selecionamos alguns dos comerciais cearenses que marcaram época. Em 1985, as frases. Vou cantar. Querida mamãe, querido papai, no dia das crianças eu quero um sapato. Ficou na memória, né? Então, em 1985 surgia a primeira vez, né, desse jingle, né? E quando as crianças ouviram isso aí, já sabiam que estavam perto do dia das crianças, se aproximando, né, das festas natalinas. Então, isso continua até hoje, né? A empresa Casa Pio, até hoje ela continua com esse jingle. As crianças daquela época já estão crescidas e foram, né, remodelando. E também quando nós já, os cinquentões, que ouvimos, né, causa aquele acalento, né, no coração, né, dos nostálgicos, né, que sempre se recorda, né, esse tipo de propaganda, porque te remete ao passado e você lembra não só da própria música, mas de outras coisas ali que envolvia ali naquele meio. Então vamos dar uma olhadinha na propaganda, né, da Casa Pio, Pape Pio, né, voltado para as crianças. Pape Pio, é na Casa Pio, é na Casa Pio. Querida mamãe, querido papai, no dia da criança é dia de Pape Pio. Na Casa Pio, lá tá sim de ofertas, Pape Pio. Vamos pra Casa Pio, Pape Pio, é na Casa Pio, é na Casa Pio. Mas também a Casa Pio fazia publicidade, né, para adultos, né, calçados, feminino, masculino, e também investia também nessa publicidade e forte. E o slogan era 60, 90, 120, 150. Adeus sapato velho, feliz sapato novo. Dê Presentes Casa Pio. O Natal sempre na moda, sempre com o melhor prazo. 60, 90, 120 e 150. Sem entrada e sem juros. Adeus sapato velho, feliz sapato novo. Dê Presentes Casa Pio. O Natal sempre na moda, sempre com o melhor prazo. 60, 90, 120 e 150. Sem entrada e sem juros. Feliz sapato novo, Casa Pio. Outra propaganda que não sai da cabeça dos cearenses, principalmente se você já passou da casa dos 30, é do xarope castanhudo. Era um slogan que já começava na propaganda, já começava a falar, né, de várias doenças. Era mais ou menos assim, né? Não sei se eu me lembro tudo. Se seu filho, né, está com a garganta inflamada, pereba, hemorroida, sangue ruim, né, e outras exposições, tome castanhodo, né? E quem fazia esta propaganda era o Wilson Aguiar, né? Vale lembrar que é um autor cearense, né, da comédia ao rádio, e também fez carreira, né, no Sudeste como ator.
Luiz Aguiar, ele fez um papel de Nezinho do Jeg, né, no seriado O Bem Amado, né, da Rede Globo de 1973, né. O Nelson Aguiar, não, o Wilson Aguiar, ele nasceu em 1917 e infelizmente morreu em 1989, mas a sua memória, principalmente essa propaganda, está viva, né, continua viva para sempre, né, na memória dos brasileiros e dos cearenses principalmente, né. E falando do Bem Amado, para quem não sabe o que é o Bem Amado, eu vou depois da vinheta do Nezinho, vou colocar um trechinho, né, desse seriado do Bem Amado que tem à disposição no Globoplay, que é uma série de 1973 sobre um político, né, sem escrúpulos. É muito legal. Se você é dessa geração e não conhece, vale a pena assistir e dar boas risadas. Então fica aí com o comercial do Xarope Castanhoto com Nezinho do Jeg. Rodrigo, meu irmãozinho, eu tô cansado de dizer pro povo dessa cidade, se o seu filho tá com sangue ruim, encruado, cheinho de pereba, garganta inflamada, dê castanhoto pra ele que o menino fica novinho em folha. E tem mais, se o compadre tá que não pode nem se assentar, cheio de hemorroidas e a comadre com varizes, é só tomar castanhodo. Só burro não toma castanhodo. Castanhodo, sangue novo na sua vida. Apelidada, e por que não dizer cognominada, a Pérola do Norte, cidade que é orgulho do estado da Bahia, pela boniteza da sua paisagem, pelo arejamento e por que não dizer pela frescura do seu clima. Gente, na década de 80, né, uma trilha sonora de um comercial, de uma propaganda, né, começou a entrar na mente, né, dos cearenses. E dizem que nem QNG Vangelis, né, como é que chama? Do Blade Runner, conseguiu viralizar tanto como essa trilha sonora, né. Estou falando da trilha sonora de Eugênio Móveis, quem lembra, né? Então, reza a lenda, né, o pessoal conta que em 1988 o dono da Eugênio Móveis, né, o José Eugênio, fez esta composição, né, em homenagem à sua esposa Cristiane, né, e tem até o título da letra, que é The Theme from Cristiane, né, o tema para Cristiane. E basta você fechar os olhos, ouvir a trilha sonora lembrar do endereço, Avenida Jovita Feitosa, 3110. Lembrar? Gente, no universo, né, das propagandas, sempre tem uma que marca e passa, né, arrastando por décadas. E uma delas foi feita em desenho animado, né, que era da Policar. Era uma historinha bem engraçada, né, que era dois fusquinhas, era o Polidinho e o Sujinho, né.
O Polidinho, vendo surgir naquela situação, né, disse assim, vamos lá na Policar, dar um banho em você, né, fazer um balanceamento de roda, recostado, enfim. Então o Polidinho, né, vendo que o amigo era todo, né, pimposo, todo limpinho, foi com ele na Policar e eles tomaram aquele banho. E no final da campanha ele disse assim, uhul, oba! E foram felizes para sempre, né? Isso aí passou, acho que umas 3 décadas, né? E até hoje está na memória, né, dos fortalezenses. Então vamos conferir mais essa relíquia da Policar, Polidinho e Sujinho. Policar apresenta Sujinho e Polidinho. Sujinho vivia reclamando. Ah, que vida ingrata. Era um carro muito infeliz. Ninguém gosta de mim. Todos me olham com desprezo. Um dia, Sujinho encontrou um carro diferente, todo limpinho. Olá, amigo. Que cara é essa? É que eu sou assim, sujo e feio. E por isso, vivo desprezado. Isso não é problema, rapaz. Eu também vivia assim até que descobri a Policar. Policar? É, lá eles dão polimento cristalizado, 1 ano de garantia, revisão trimestral, etc. Vamos lá, eles vão te deixar novinho em folha. E Polidinho levou o amigo até a Policar. Procuraram o George e foram prontamente atendidos. Quando Sujinho saiu, estava tão polidinho que precisou trocar de nome. Polidinho e Polidinho ficaram ainda mais amigos e rodaram felizes para sempre. Uhul, oba! Entra em campo o mais brilhante campeão do Brasil, Polidinho. Polidinho, que é Polidinho, está com a bola toda. Policar Jaime Benévolo 1200. Polidinho, campeão mundial a todo brilho. Policar Jaime Benévolo 1200. Gente, tinha uma propaganda também do Pão de Açúcar, né? Que o tema era Segunda-feira Maluca. Segunda-feira maluca, aqui no Pão de Açúcar. Essa propaganda tinha um gato azul que ficava gritando, só que ele gritava como se fosse um grito de uma mulher. E eu me lembro que ele era um gato assim meio azulado, né? E era uma música assim meia pop e foi escrita por um cearense, né? Amaro Pena, né? Um compositor cearense chamado Amaro Pena, né? E também ficou na memória dos cearenses, né? Dos fortalezenses. Então nós vamos agora conferir a Segunda-feira Maluca do Pão de Açúcar. É pra pirar, pra alucinar, pra endoidar, pra enlouquecer, desnortear, piropa, segunda-feira maluca, aqui no Pão de Açúcar. Segunda-feira maluca, aqui no Pão de Açúcar. Gente, outra propaganda, né, que ficou também na memória e inaugurando também, né, a entrada do novo milênio, do ano 2000, né, 1999 do ano 2000, era a propaganda do leite de cabra, né, do Lar São Vicente, não, do Lar Antônio de Pádua, né, que parece que o leite era produzido lá, leite de cabra, e os atores, a criancinha e a mãe, era uma coisa tão arcaica, né. Parece que não estudaram bem o texto, era aquela coisa bem assim de teatro mesmo, amador do amador, né? E a menina querendo saber a origem do alimento virou até meme, né? Naquela época. E ela disse assim, mamãe, que leite gostoso! Aí a minha mãe dela dizia, é o leite de cabra São Vicente de Paulo, uma coisa assim. É uma propaganda, um comercial assim, que teve algumas falhas, né? Tanto na interpretação, mas ficou na memória do cearense, nós vamos conferir agora. Quem quer leite? Mãe, que leite gostoso! Que leite é esse? É leite de cabra. O leite de cabra do Lar Antônio de Pádua é saboroso, nutritivo e saudável. É pasteurizado e congelado, conservando as qualidades do leite por muito tempo. Eu quero mais! Leite de cabra pasteurizado.
À venda em toda a cidade. Gente, outro jingle memorável na cabeça dos fortalezenses cearenses é de um comercial de um arroz, né? O arroz saía sambando em cima do fogão, né? E até virou meme, eu já vi vários vídeos aí no TikTok, da vida aí, no site, pessoal dançando, né? Essa música aí desse arroz. Era mais ou menos assim. O arroz mais gostoso para toda a família, qual é? Arroz 101. Então, nós estamos na época de carnaval, né? Período da semana do carnaval de 2024. Nada melhor do que ver nesse comercial, que é bem dançante. Arroz 101. O arroz mais gostoso pra toda a família, qual é? Arroz 101. Nutritivo com mais saúde e alegria, qual é? Arroz 101. Tem muito mais qualidade, é o seu prato do dia. Arroz 101 tem um precinho com sabor de economia. O arroz mais gostoso pra toda a família, qual é? Arroz 101. Arroz 101. Enfim, gente, tinha muitas propagandas, muitos comerciais, né, que ficaram na memória dos fortalezenses cearenses. Tinha um que era o gerente doidou e o preço baixou, né, que ele começava rasgando, né, as coisas, puxando os cabelos. E um dos temas dessa propaganda, os primeiros, né, segundos da propaganda, foi usado em uns filmes aí, né, do Quentin Tarantino, daquela Kill Bill, dentre outros. Mas nós ouvimos primeiros aqui, né, na terrinha. Muita coisa, né, pra gente ver e garimpar, né, pra mostrar pra vocês. Mas assim, pra encerrar o vídeo, né, vamos já dar um encerramento no nosso vídeo. Vamos falar de uma figura ícone, né, que começou, ninguém conhecia, começou a fazer propaganda de uma loja, que o símbolo era uma maçã, né, o nome da loja era Lojas Paraíso. Então ela começou a fazer esse comercial, né, com aquela maçã, mordendo a maçã, e ela era bem forte, né, acima do peso, Poliana, né. Ela fez o regime, né, ficou totalmente diferente, mas ela fez sucesso mesmo, foi com uma gordinha, né, não sei nem se pode dizer isso, né, porque hoje em dia está tão complicado, mas todo mundo sabe que ela era, né, na época ela era gorda, né, e ela fez sucesso com essa característica dela, né, nas Lojas Paraíso. Então vamos relembrar, não vamos relembrar o comercial, não, fazer melhor, vamos chamar, né, um vídeo com a própria Poliana explicando, né, como ela chegou até as Lojas Paraíso para fazer esse comercial, né, e o vídeo vai encerrar por aí, né, na parte aí da Poliana, e eu já deixo aqui para vocês, né, o lembrete, né, de compartilhar, de curtir, de comentar e de se inscrever no nosso canal. Se inscreva, né, faça o canal crescer, tá bom? Se quiser se tornar membro também tem a opção lá, é só procurar, né, vídeos exclusivos para os membros. Então, gente, vamos cada um ajudar um outro, que é para crescermos todo mundo junto na mesma proporção, tá bom? Até o próximo vídeo, fica aí com esse depoimento da Poliana, como ela chegou até as Lojas Paraíso. Por volta dos 18 anos, né, que eu comecei mais ou menos assim a fazer teatro propriamente dito. E durante esses espetáculos, essas apresentações, o Eduardo Odécio, da Síntese, me viu num desses espetáculos e resolveu me convidar para fazer a propaganda da Paraíso. Ele resolveu associar aquela gordinha que ele estava vendo em cena com a maçã da Paraíso. Aí ele me convidou, eu fiz a primeira campanha, passou 45 dias no ar, acho que nem ele mesmo tinha noção do boom que ia ser, né? Que ia acontecer na cidade. Nesses 45 dias, assim, foi estrondoso o sucesso. E o Paulo Fernandes, o dono da Paraíso, entrou em contato comigo e me convidou, me pediu para que eu fosse até o escritório e me convidou para que eu fosse exclusiva da Paraíso. E desde então assinei contrato de exclusividade. No início eram dois anos de contrato de exclusividade. Assinei esse contrato, fiquei exclusiva da Paraíso. Gravava toda semana todas as campanhas que iam ao ar durante aquele mês. Cada semana ele entrava com 3, 4 ofertas diferentes. Então eu gravava era dia de terça-feira, se eu não me engano, eu gravava 4 cabeças e 4 encerramentos e durante a semana eles iam colocando os insertos.
E assim a gente foi fazendo. Começava a gravar 8 horas da noite, terminava de gravar 8 horas da manhã do dia seguinte. E essa era a minha rotina. Paralelo a isso, eu ia fazendo, continuava dando minhas aulas de teatro, continuava fazendo meu teatro nos finais de semana e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E durou 8 anos, 8 maravilhosos anos, né? Depois disso, resolvi fazer a minha cirurgia bariátrica, que foi quando a Gordinha da Paraíso saiu realmente de cena e passou a acontecer só Poliana Moraes, né? E essa foi a minha trajetória da Paraíso, a trajetória do teatro, em que parte da trajetória do teatro em que eu fiquei mais em evidência, em que eu fiquei mais conhecida. E hoje as pessoas olham para mim e dizem assim, você era aquela Gordinha da Paraíso? Aí eu disse, não, eu não era porque eu não morri, né? Mamãe, mas você é uma outra pessoa. Aí eu disse, não, a pessoa é a mesma, só mudou o layout, né? Aí eu passei a estudar a publicidade, porque antes eu fazia intuitivamente, fui estudar publicidade e fui fazer outras coisas. Casei, hoje estou casada, é outra rotina, é outra vida, é outra etapa da vida, é outra história, é outro capítulo. Olá, internautas que estão... Olá, internautas que estão... Olá, internautas que sempre estão por aqui, né, contribuindo com o nosso canal, no Ceará é assim, curtindo nossos vídeos, assistindo, compartilhando, curtindo, comentando, né, eu agradeço a todos vocês. No vídeo de hoje, nós vamos falar de comerciais que ainda estão na memória, né, do povo cearense, né, e continuo frisando, comerciais sempre